Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, por onde essa mensagem Hoje eu quero falar para vocês uma coisa que muita gente me pergunta, mas como nós sabemos, nós não sabemos a resposta para tudo. Ninguém sabe a resposta para tudo, porque Deus é mistério. E é isso que faz de Deus o Deus maravilhoso. Hoje eu quero que vocês, quando pensarem em fazer essa pergunta, eu quero que vocês lembrem do capítulo 1 de Jó. Capítulo 1 de Jó, Deus estava observando a humanidade, os filhos de Israel vindo prestar homenagens a Deus anual, como eles sempre fazem. E Deus olha aquela quantidade de gente vindo fazer homenagem a ele e glorificar. E nisso vinha o capeta também, o diabo, vinha junto dos filhos de Israel. Aí Deus virou para ele e está no capítulo 1 de Jó, um dos livros que a gente deve mais ler para ter como exemplo na vida da gente. Depois você olha aí na sua casa, capítulo 1. 7 e 8, versículo 7 e 8. Mas é bom você se aprofundar na leitura, porque a mesma mensagem que vem para mim de um jeito, às vezes para você vem de outro. Mas falando-se especificamente disso, aí Deus estava olhando ali os filhos vindo glorificar, aquela beleza, aquela maravilha, e o diabo vinha no meio. Aí Deus viu, ele não se esconde de Deus, nada se esconde, nada foge aos olhos de Deus. Mas naquele momento Deus olhou para ele e falou assim: vê como os meus filhos vêm me agradecer e glorificar? Aí o diabo, com certeza, querendo se engrandecer, com certeza deve ter falado alguma coisa lá. Tá. Mas aí Deus falou: olha, meu servo Jó, não há ninguém íntegro e justo igual ele. Aí o diabo falou: opa, agora eu tiro uma casquinha, agora eu levo vantagem sobre Deus. E falou para Deus: mas tem razão de Jó glorificar o Senhor e ser temente ao Senhor. O Senhor o abençoou com gado, com filhas bonitas, com filhos fortes, saudáveis. O Senhor fez tudo para Jó. Ele só poderia agradecer ao Senhor. Se ele não tivesse nada, ele não ia lembrar do Senhor. E imagina só um diálogo entre Deus e o diabo sobre a integridade de Jó. Está no 1º capítulo do livro. Leiam, acompanhem e tire as suas conclusões e deixe aqui nos comentários desse vídeo. Inclusive esse vídeo eu não vou fazer muito grande não, porque eu fiz uns 2 vídeos grandes aí. Particularmente eu não gostei. Eu gosto que a mensagem seja clara e objetiva, de um jeito que você possa entender. E é isso. Não vai ser de tanto eu falar que você vai ler esse versículo. Você vai ler se você quiser, se o próprio Deus tocar o seu coração. Tá. Passeando por esse livro, por essa mensagem maravilhosa de Deus. Eu vou virar para lá um pouquinho o celular. Olha que maravilha. Esse ponto aqui é um lugar especial para falar com Deus. Já estou com saudades daqui por uns dias. Deus é muito maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. E passeando um pouquinho mais no livro de Jó, nós vamos ver lá na frente, depois de todo esse diálogo, que Deus permitiu que, quando o diabo questionou: mas Jó só é fiel ao Senhor, só é justo e íntegro, porque o Senhor o abençoa em tudo. Ele é um dos mais ricos da região dele, aqui dessa parte do mundo, e o Senhor o abençoa. Mas toca no que ele tem para ver se ele continua sendo fiel a ti. E foi aí então que Deus permitiu. Por que Deus permite o sofrimento? Como esse é o tema e o título desse vídeo. Por que Deus permite o sofrimento? Nesse caso específico, Deus queria mostrar que as pessoas que o amam, realmente o amam porque Ele é Deus. Não o amam pelo que Ele faz, ama porque o que Ele é Deus, Ele é tudo criou. Nós não seríamos nada se Deus não existisse. Nesse caso de Jó, que, para ficar como exemplo para nós, que ele sofresse, para que o próprio inimigo visse que quem ama realmente a Deus não ama por causa do que Ele faz, não, ama pelo que Ele é. Tem até um hino muito maravilhoso que embala alguns momentos da vida da gente que fala sobre isso. A gente o ama pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E quem entende isso ao pé da letra é maravilhoso. Jó sofreu, Jó foi humilhado, Jó perdeu tudo, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu as filhas, Jó perdeu a riqueza, Jó perdeu tudo que era a favor que tinha para ele, mas não perdeu o amor que tinha a Deus. Imagina o sofrimento de Jó. Sua esposa, que apesar de tudo, por ser humana, ela balbuciou com certeza. Quem não balbuciaria? Quem não ficaria nervoso
em uma situação como esta? Não existe ser humano. Até o próprio Senhor Jesus, no Calvário, falou: Pai, por que me abandonastes? Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Então não tem como passar por um deserto tão escaldante desse e não balbuciar, não reclamar. Sim, o importante é não perder o foco e não perder a ideia de que Deus é Deus na nossa vida. Gente, eu tenho que virar. Olha que maravilha. É ou não é os dedos de Deus acariciando a humanidade? É muito maravilhoso. Eu faço o que faço com o maior carinho, com a maior dedicação. Eu posso não ser o melhor no que faço, mas o que eu faço com o maior carinho que eu posso para Deus. Cada vez que eu falo isso, e você vê, quando você vê, ouve, assiste, compartilha isso que eu estou falando aqui agora, isso não tem preço. Literalmente não tem preço. Mas voltando ao assunto, lá mais para frente nós vamos... Quando você tiver do seu jeito uma oportunidade, veja, estude, leia, se oriente no livro de Jó. É muito forte. É muito forte. Jó sofreu demais. Lá no capítulo 42, depois de... Não dá pra gente falar tudo o que aconteceu do início ao fim, porque o vídeo iria ficar muito chato e não é esse o intuito. O intuito é que você faça do seu jeito. Fale de Deus do seu jeito, compartilhe do seu jeito, veja do seu jeito. É você e Deus. Eu só estou aqui para falar, para fazer. Mas é você e Deus. Você tem a conexão que é necessária para Deus. Você pode falar com Deus. Vá numa igreja, ou num lugar como esse, ou no seu banheiro, ou andando de moto, de carro, ou conversando, ou quando estiver discutindo. É você e Deus. O maravilhoso do livre-arbítrio é que é você e Deus. Quando eu entendi isso, meu irmão, minha irmã, companheiro e companheira, servo de Deus, evangelista, quando eu entendi isso, eu percebi que a vida faz um sentido que ninguém pode compreender. Esse é o mistério de Deus. Por que Deus permite o sofrimento? Então, quando você sai desse deserto que você atravessa, tem sempre um oásis te esperando lá na frente. Tem sempre uma vitória te esperando quando você passa por uma dificuldade. Pode ter certeza, nada que você passa sendo provado é em vão. Você sai mais forte, você adquire uma comunhão melhor com Deus, você descobre maneiras e forças que existem em você que você não sabia que tinha. Você descobre algo positivo dentro de você que você não sabia que tinha. O deserto aparece na tua vida, assim como apareceu na vida de Jó, para que fique provado por A mais Z que Deus é contigo. Se você mantiver a sua comunhão com Deus, o que Deus fez na vida de Jó, restituindo tudo a ele em dobro, no capítulo 42, Ele vai fazer na tua vida. Então, quando acontecer uma geada e queimar a sua plantação, é ruim, é horrível. Mas lembre-se, se não fosse por Deus ter te dado força e você se dedicado no que faz, você nem teria nada para que fosse queimado. Então lembre-se que a terra já estava aqui antes de nós chegarmos. Então talvez essa geada que te deu um prejuízo agora seja o teu lucro lá na frente. Você já parou para pensar que por conta disso, o grão que não vai dar o ano que vem, o valor que vai ser comercializado vai ser mais alto? Então Deus não faz nada sem um propósito. Nesse caso específico, Deus tem um propósito enorme para você reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Muitas coisas vão acontecer. Nada é igual repetidamente. Você pode olhar, nem irmãos gêmeos idênticos realmente são iguais. São idênticos. Idênticos. Mas cada momento que você vive é único. Quando acontecer uma coisa ruim com você, seja no trabalho, seja na família, seja na vida amorosa, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, dai graça e agradeça. Permaneça em comunhão com Deus,
Porque eu tenho certeza que assim como Deus foi com Jó, quando permitiu que o diabo viesse a tocar nele, menos na vida dele. Viesse a tocar no que ele possuía, em tudo ao seu redor, menos na sua vida. Deus vai ser contigo. Porque Deus vai ver a sua perseverança e vai se agradar disso. Porque Deus permite o sofrimento? Para que você saia mais forte. Às vezes você está meio cambaleante, meio sonolento na fé, meio em cima do muro. Aí vem alguém te dar um empurrãozinho, você acorda, sofre, se ergue. E quando você se ergue, a sua fé é renovada, a sua fé é maior, a sua comunhão passa a florescer de uma maneira que você não compreendia que tinha dentro de você. Então, quando você levar esse empurrãozinho da vida, erga-se, levante-se, agradeça a Deus, continue, porque com certeza esse Deus que tudo criou e que permite o sofrimento para que você venha a vencê-lo, vai ser contigo. E aí você vai ver vitórias esmagadoras, vai ver vitórias sem medidas. As bênçãos dos céus vão ser sem medida, as janelas do céu vão se abrir na sua vida. Somente persevera, mantenha a comunhão com Deus. Não esqueça, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Virgílio Gonzaga AL. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like e seus comentários. É muito importante para levar essa palavra de Deus a mais pessoas, que você comente, que você compartilhe. O seu compartilhamento é o único compartilhamento que eu preciso para que a palavra de Deus seja levada a mais pessoas. No momento agora que você compartilhar esse vídeo, eu quero que a pessoa que receber lá do outro lado abra o capítulo 1 de Jó e dê uma olhada no versículo 7 e 8. E você vai compartilhar esse canal porque você quer ajudar a levar um conforto espiritual para aquelas pessoas que sofrem. E depois que a pessoa lê esse capítulo 1 de Jó, versículo 7 e 8, e ela meditar um pouco na palavra de Deus, eu quero que depois ela vá lá no capítulo 42 do livro e olhe o que está escrito ali, quando Deus restitui em dobro a Jó tudo que ele perdeu. Deus permitiu que Jó passasse por esse sofrimento para que agora quem estivesse ao lado dele, quem balbuciou ao lado dele, os amigos, a família, que falaram para ele: abandona esse Deus e morre, agora eles viram que Deus é Deus na vida de Jó. Porque o próprio disse: eu conhecia Deus de ouvir falar. Jó já conhecia Deus. Mas como o diabo citou lá no início, ele conhecia Deus porque ele tinha tudo, e ele esbanjava. Mas não, nós temos que lembrar o seguinte: enquanto os filhos de Jó estavam festejando, fazendo festas de aniversário, Jó no outro dia vinha de manhãzinha e orava a Deus fortemente, fazia holocausto, Jó fazia sacrifícios para pagar os pecados que ele sabia que aqueles filhos dele tinham cometido na noite e nos dias anteriores. Porque Jó sabia que eles blasfemavam contra Deus. Mas Jó, mesmo antes, só conhecendo Deus, como ele falou, eu conhecia Deus de ouvir falar. E agora eu vejo Deus na minha vida. Mesmo Jó só conhecendo a Deus, ele sabia o que fazer. Ele mantinha comunhão, ele orava, ele meditava na palavra de Deus. Ele não abandonava Deus de jeito nenhum. E o bom é que tudo isso você pode fazer. O maravilhoso dessa mensagem é que você pode fazer. Só o fato de você estar compartilhando esse vídeo agora e compartilhando nas suas redes sociais, você está meditando na palavra de Deus. Imagina só se uma pessoa que estiver numa escuridão espiritual lá do outro lado do mundo, quando você mandar em suas redes sociais para ela esse compartilhamento, por curiosidade, o Espírito Santo colocar na mente dela e falar: abre esse link. E aí ela abre e fala assim: leia o capítulo 1 de Jó, versículos 7 e 8. Aí você vai entender porque Deus permite o sofrimento. E para completar, depois de toda a história, você vai lá no capítulo 42 e olha que Deus restitui em dobro tudo a este servo que foi fiel quando era no muito,
foi fiel em desgraça, foi fiel no pouco, na doença, foi fiel na perca. E Deus falou, não, se ele é fiel comigo, por que eu não vou honrá-lo? E assim como Deus honrou a Jó nessa situação, ele pode honrar você em qualquer situação. Então não se esqueça, é Deus. O segredo é Deus. Então quando você se perguntar por que Deus permite o sofrimento, a resposta está em Deus. Eu sou Virgílio Gonzaga. Este é um canal para você pensar. E mais uma vez, eu peço a você que compartilhe o canal. Se não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like e seus comentários. Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você nunca esteve só. Você tem uma força dentro de você, dada pelo próprio Deus. E esse Deus que tudo criou quer agir na tua vida. Quer ser Deus na tua vida. Busque uma orientação espiritual na sua igreja, na igreja mais próxima da sua casa. Não se esqueça, os pastores são homens instituídos por Deus aqui na terra. Não olhe para o pastor como pastor ser humano. Olhe para o pastor como um servo de Deus que leva a palavra de conforto espiritual para você e sua família. Esqueça o lado humano do pastor. Olhe o lado que Deus o instituiu, a missão que ele tem de apacentar os cordeiros. E ele encaminha todo aquele que busca orientação em uma igreja próxima à sua casa, próxima ao seu trabalho. Quando um pastor te convida para ir, você vai. Quando um evangelista, os evangelistas também são extremamente importantes porque eles convidam você em lugares que o pastor não pode sair porque ninguém pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, quando você receber um convite para ir numa casa de oração, vá. Você não vai se prejudicar por ir. Você já parou para pensar que é melhor você estar dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, sentadinho, acomodadinho ali, do que em badernas, em bagunças, em lugares perigosos. Já parou para pensar isso? É muito inteligente. Onde você vai se prejudicar mais? Na igreja ou num lugar perigoso? E aí? Deixa nos seus comentários aqui. Deixa o seu comentário aqui no vídeo. É muito simples, é uma conta simples de fazer. Você está buscando sofrimento na igreja? A igreja quer o teu sofrimento? Não. A igreja quer que você viva bem. Então, quando um pastor te convidar para ir numa casa de oração, vá. Quando um irmão que já está na presença de Deus te convidar para ir numa casa de oração, vá. Quando um evangelista, uma evangelista, uma irmã da sua igreja convidar você. Entre as mulheres é muito bom convidar uma mulher convidar outra, porque elas têm um entendimento da palavra de Deus que talvez supera até os homens. Então, quando aquela irmã convidar você, irmã, para ir na casa de oração, vá, ore pela sua família, coloque a sua causa na mão de quem tudo resolve. Não vai ser eu nem o pastor que vai resolver, mas ele vai estar ali do seu lado, levando uma palavra de conforto espiritual para que você possa ver Deus agir na sua vida. E ele vai te orientar o passo a passo para você procurar no manual da vida um jeito de encontrar essa paz que você tanto quer na sua vida, na vida da sua família. Eu queria gravar mais, mas eu tenho um outro compromisso agora, tenho que ir. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário aqui. Eu vou deixar nos cards aqui no vídeo para até os homens. Então, quando aquela irmã convidar você, irmã, para ir na casa de oração, vá, ore pela sua família, coloque a sua causa na mão de quem tudo resolve. Não vai ser eu nem o pastor que vai resolver, mas ele vai estar ali do seu lado, levando uma palavra de conforto espiritual para que você possa ver Deus agir na sua vida. E ele vai te orientar o passo a passo para você procurar no manual da vida um jeito de encontrar essa paz que você tanto quer na sua vida, na vida da sua família. Eu queria gravar mais, mas eu tenho um outro compromisso agora, tenho que ir. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário aqui. Eu vou deixar nos cards aqui no vídeo e na playlist o título e o link de outros vídeos para você acompanhar. Compartilhe essa ideia de levar a palavra de Deus de um jeito que você pode entender.
porque Deus é maravilhoso. Não há nada melhor do que Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.